E no episódio de hoje vamos trazer aqui personalidade, autoridade política do estado de Goiás, Lara. Exatamente. E eu tô achando tão bom esse episódio porque a gente vai fazer um apanhado geral a respeito do agronegócio do norte, no nordeste, aqui do nosso estado. Você tá preparado? Que hoje o papo vai ser bom, viu? Como diz meu amigo Pedro, a prosa vai ser boa. É isso aí. E além de autoridade política, ele também tem uma história, uma trajetória ilibada e fantástica que vai comentar com a gente aqui vários insights de empreendedorismo, de carreira, que o cara é fera, eu sou fã. Vamos abrir um parênteses. Alguém traz o dicionário, por favor? Ilibada? O que é isso mesmo? Cadê o dicionário? Desculpa, é que eu ando fazendo uma leitura de livros clássicos onde o português é mais polido. Entendi. Então você pode fazer a tradução, meu querido? Uma trajetória invejável, limpa, honesta, de desenvolvimento, de crescimento. Ilibado. Gostei. Vou anotar essa daí. Palavra nova no meu dicionário e no seu também, eu tenho certeza. Mas é isso aí. Então, vamos começar esse episódio aqui, largar de conversa fiada. Porque você já chegou aqui, o algoritmo te ofereceu esse conteúdo que não foi à toa. Então, você já inscreve no canal aí, já deixa seu like, comenta, compartilha e, esparrama no mundo. É isso aí. E não esquece também de ir lá nos seguir nas outras redes sociais. Nós estamos no Instagram como o Portal Agro 2 e também temos um canal de notícias, que é o www.agro2.com.br. Já está feito o convite. E agora, como disse meu amigo Pedro, chega de papo e sobe a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Exatamente, hoje a gente vai falar tudo sobre o agronegócio aqui no nosso estado. E quem vai bater esse papo com a gente é quem, Pedrão? Apresenta ele aí. É isso aí, nós estamos falando aqui do pai do Manoel, engenheiro agrônomo, superintendente da produção rural sustentável em Goiás. E o cara dono do maior e melhor e mais bonito sobrenome, Donovan Maia. O sobrenome é bom, hein, Pedrão? Esse sobrenome aí é fera, hein? Por que será, né, que eles estão falando, né? Maia. Tem 2 Maias aqui na mesa hoje. Mas bom demais você ter aceito o nosso convite. A gente sabe aí que estamos aí no finalzinho do ano, comecinho aí do ano que vem. Você se disponibilizou a vir conversar aqui com a gente. Não desmarcou a sua entrevista. E a agenda dele é cheia, viu, Lara? Pois Porque ontem eu fiquei sabendo que ele estava no Nortão, a 600 quilômetros daqui, e veio só para assistir para participar da nossa entrevista. É isso aí, não mediu esforços e veio aqui participar com a gente para bater esse papo, para falar sobre o agronegócio aqui no nosso estado. Obrigado pela sua presença, seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado a vocês. Para mim é uma honra estar aqui no Agro 2 com a Lara, com o Pedro e falando desse mundo do agronegócio, né? Esse agro que é forte, que é pujante. A gente viu um desafio agora que foi essa pandemia que infelizmente aconteceu no mundo inteiro e no mundo inteiro a gente viu que a produção rural ela demonstrou o seu valor, a sua importância, que é comida na mesa, o mundo supply, o mundo de suprimentos, ele sofreu muito em diversos aspectos, mas o agro ele não podia parar, né? Ele tinha que tocar, ele tinha que continuar, além de produzir, ele tinha que distribuir alimento para o mundo inteiro. Então ele mostrou realmente que desde lá no campo até o prato no supermercado, nas ceasas, até o prato do brasileiro e de qualquer pessoa do mundo, esse alimento tinha que chegar. Isso aí tem um produtor rural por trás, tem todas as pessoas que trabalham no agronegócio, né? Então, para mim é uma honra estar com vocês aqui hoje, que vocês são entusiastas desse agro aí e traz e comunica muito bem. Então, obrigado, para mim é uma honra. Que coisa boa! E você falou aí do Brasil, que não faltou comida, o prato esteve cheio nesse momento de pandemia, continua cheio. E como que Goiás se comportou nesses 2 anos de pandemia? Foram bons números? Ele acompanhou o Brasil, esteve à frente. Como é que é a sua visão em relação a isso? Olha, é crescente a produção agropecuária no estado de Goiás e o estado de Goiás tem um negócio interessante. Vamos falar aqui de VBP, a gente tem que traduzir, né? O valor bruto de produção, que é a somatória é como se você pegasse tudo que você produziu e multiplicasse pelo preço de cada tipo. É o valor bruto de produção. O valor bruto de produção, ele vai bater recorde esse ano, já está fechando, então a gente já está falando em 97 bilhões de reais. É dinheiro, Só hein? que um negócio interessante aqui no estado de Goiás, a gente costuma falar que o produtor rural ele tem vocação e competência para produzir. Tem muito desafio no meio do caminho, a gente tem desafio, tem hora que a gente fala assim, a comida na mesa, esse também é um desafio, porque o desafio do agro é segurança alimentar e nutricional, então acaba que produzir uma coisa, distribuir a outra, mas a gente pensa em renda,
para a comida chegar à mesa de cada brasileiro, tem um desafio econômico muito grande também. Muita gente por trás. Muita gente. E assim, tem todo o desafio econômico mesmo, da pessoa ter renda para poder comprar a comida. Então, assim, são muitos desafios. Mas o estado de Goiás ele é privilegiado. Além de ter produtor rural com competência, vocação, nós temos um clima. Eu vou falar uma palavra bonita aqui, condições edafoclimáticas. Nossa que é isso? Senhora! Traduzindo, Deus é brasileiro, viu, gente? Deus é goiano. Deus é goiano, boa. A gente tem boa tradução. terra, bom clima e boa gente para poder produzir. Aqui no estado de Goiás, nós temos 10 produtos que superam R$1 bilhão nesse valor bruto de produção. O que significa isso? Isso é uma cesta de produto muito grande. E a gente falava, quando a gente fala de agronegócio, parece que só remete a grandes propriedades. Soja, milho, boi. Não é só isso. A agricultura familiar aqui no estado de Goiás, ela representa 62,5%. O que é isso? São 95 mil propriedades rurais. Não é pequeno produtor, tá, Pedro? Não tem pequeno produtor, não, a não ser que ele seja de estatura baixa. Se você for baixinho. Nós temos grandes produtores em potencial. Só que o que ele precisa? Ele precisa de crédito, ele precisa de assistência técnica e ele precisa de acesso à comercialização. E é isso que o governo do estado trabalha para poder fornecer para que essa pessoa caminhe sozinha. Aí como que o estado de Goiás se comportou? No mundo das commodities, como veio, foi muito bem. Claro que ano passado, a última safra, a gente teve uma certa quebra, principalmente na safrinha, que hoje já não é safrinha mais, é segunda safra, né? Segunda safra. O milho diminuiu sua produção, então nós tivemos alguns percalços no caminho, então a produção de grãos... aí, né? Tinha uma condição de chuva, né? Que a gente deu uma sentida, né? Mas isso não foi só em Goiás, né? Foi no Brasil inteiro. Inclusive no Paraná, teve quebra, se eu não me engano, de quase 40% da safrinha, né? E isso junta, né? Que olha o tamanho do desafio até do produtor rural. Aí vamos pensar que produtor rural não é só aquele produtor de soja, de milho, ou mesmo só de vegetais. Produtor rural de gado, de boi. Aí a gente fala da carne, aí a gente teve um aumento de custo de produção, dos insumos. A gente teve também um aumento da demanda mundial e o aumento do dólar. E então, a questão na verdade, China... é uma indústria a céu aberto aí, gente, que assim, é um jogo de xadrez gigantesco nesse agro. Por isso que tem tanto espaço, tanta oportunidade pra gente crescer ainda. Mas a gente tá saindo bem, né? Mas, para finalizar aí, Goiás tem uma oportunidade gigantesca, se saiu muito bem nessa pandemia com relação à produção agropecuária, os números de financiamento aumentando, as pessoas fazendo investimento. Por quê? Porque a gente sabe que é uma montanha-russa, um sobe e desce, o produtor rural ele tem que aportar tecnologia, tem que aumentar a produtividade, aumentar a competitividade, o governo do estado fazer a parte dele para garantir esse custo Brasil, esse custo Goiás cada dia menor e o produtor rural ser competitivo, né? Perfeito. Dono, vou agora, até pra gente explicar pro pessoal que tá assistindo, que tá acompanhando a gente, né? Porque a gente tá sendo visto pelo YouTube e estamos sendo... No mundo inteiro. Escutados, né, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Podcasts aí, mais de 100 mil pessoas aí estão acompanhando mundo afora. O que faz o superintendente da produção rural sustentável? Qual que é a função da sua secretaria, né? O que você desempenha, que eu sei que é no agro, né, lógico, mas claro. Enfim, trocando em miúdos. Olha só, nós não tínhamos uma Secretaria de Agricultura no estado de Goiás, o governador Ronaldo Caiado foi eleito e ele criou a Secretaria de Agricultura. Parece que não é muito importante, né? Talvez o agro aqui no estado de Goiás. Aí tem um estudo, Pedro, estudo científico isso que demonstra, não é a participação do PIB, mas é a importância econômica, a influência econômica do agro no estado de Goiás chega a 64%. Caramba! Isso influencia. Porque você sabe que se o agro vai bem, vende mais apartamento em Goiânia, vende mais carro. Então tem uma influência. Os botecos ficam mais cheios. É uma cadeia, um ecossistema. Exatamente, é um ecossistema agro, então tem uma influência muito grande. E aí, o que a gente tem aqui no estado de Goiás? Não tinha Secretaria de Agricultura. O governador recriou essa secretaria. A pasta, ela é uma pasta não tão robusta assim. Então, nós temos 3 superintendências. Uma superintendência de área meio, né, que ela é mais administrativa, e 2 superintendências finalísticas. Uma que trata da parte mais voltada para infraestrutura e desenvolvimento, a parte de irrigação e tudo. E tem a que eu trabalho hoje, que é produção rural sustentável. O que nós temos em produção rural sustentável? Eu acho que sustentável, agora a gente virou a chavinha. Sustentável parou de ser só aquele ambientalmente bonitinho que se pensava lá atrás. Politicamente correto. Isso. Hoje é necessário. Aquelas pessoas lá atrás, a gente tinha uma professora Magda, falo disso. Um beijo, professora Magda. Um beijo, professora Magda. Talvez as pessoas não entendiam o que ela dizia lá atrás sobre sustentabilidade. Eu acho que o mundo não estava pronto. E agora a gente virou a chave. Ser sustentável é ser economicamente viável. Então, ser sustentável é a gente trabalhar com dados, é trabalhar com informações, é a gente trabalhar sendo mais assertivo, com mais tecnologia. E a nossa superintendência lá hoje, ela trabalha. É uma gerência de inteligência de mercado agropecuário, que parece um pouco estranho, né? Mas é isso mesmo. A gente precisa, tanto para o setor público quanto para o setor privado, subsidiar de informações sérias, fidedignas, e ter um arcabouço de informações aqui do estado de Goiás, da nossa agropecuária.
Aí nós temos também a gerência de projetos de inovação agropecuária, outra gerência meio diferentona, né? Mas sem projeto, sem execução, sem acompanhamento, sem captação de recurso, não roda. E aí, quando eu falo de execução de projetos, gente, são todos os projetos relacionados ao agro. Tudo. Seja ele público, apoio à iniciativa privada, projeto de cerveja de mandioca. Não é uma PPP, parceria público-privada. Mas ela é uma junção entre o público e o privado que tem que ser coordenado. Isso hoje, junto com a Secretaria de Retomada, a Secretaria de Agricultura, a Emater, todo mundo trabalhando junto. E a condução desse projeto tem que ter etapas ali, começo, meio e fim. E por fim, e talvez a que mais tenha expressão ao público, a Gerência de Produção Rural Sustentável e Agricultura Familiar. O que significa isso? É quem cuida das cadeias produtivas. Quando a gente fala de plano ABC, quando a gente fala de agricultura familiar, quando a gente fala de cadeia do mel, de piscicultura, essa gerência... Horta, é essa gerência que está envolvida. O selo Arte, selo de inspeção municipal para garantir mercado. Enquanto as outras, igual o gerente de inteligência de mercado, por exemplo, cuida muito de crédito, que a gerência cuida do FCO, faz análise de carta consulta. E cuida também do programa daquele PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos? Ou não? Ou isso é outra secretaria? Eu acho que é a mesma. Tem uma coisa interessante para falar. O PA, Pedro, assim, isso eu falo com... ia até usar uma palavra não muito boa, mas eu falo com uma felicidade muito grande. Porque o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, é um programa que foi desenvolvido em 2001. Então é um programa já um pouco antigo, mas o Estado de Goiás, por meio do Estado, a Conab já operacionalizava. O Estado nunca tinha operacionalizado. Ano passado foi o primeiro Estava ano, engavetado. Mas foi a sua secretaria que colocou Sim, a superintendência pra e essa gerência de produção sustentável e agricultura familiar. Foi colocado 5,36 milhões de reais. Como é que funciona, gente? O tanto que é legal, simples e faz sentido. O governo do estado, ele compra alimento do produtor rural, ele paga, o produtor rural trabalha, gera renda no campo e ele entrega para um CRAS, para uma entidade filantrópica dentro do município, ou seja, é curtinho. Que pode ser uma creche, uma escola, um hospital. Uma PAI. Um asilo. O pessoal da assistência social. E atende as pessoas ali que estão em vulnerabilidade social, certo? E aí pensa... Aí tem o terceiro ponto que às vezes a gente não vê. Todo esse dinheiro, ele fica no município, porque o produtor da agricultura familiar, ele vai comprar ali de novo. Então você ajuda a girar a roda da economia. O governador do estado vai lançar, provavelmente na próxima semana, não posso ficar dando spoiler, mas isso era dinheiro do governo federal que a gente conseguiu. O governador conseguiu com a ministra Tereza Cristina, com o Ministério da Cidadania também. Mas o governador, ele gostou tanto que ele vai ampliar isso aí pelo menos umas 4 vezes, 5 vezes ele vai ampliar isso. Porque é fortalecimento da agricultura familiar, gente. E assim... E da própria economia local. E exatamente. É progresso, né? Progresso. E quando a gente vê, Pedro, costumo falar uma coisa, pode parecer um pouco apaixonado, gente. Eu estava em Flores de Goiás falando isso, mas é o seguinte... Acho que quando Jesus falou de multiplicação dos pães, que ele estava com os peixes lá, talvez ele podia estar falando também... Ele falava muito em parábolas, né? Ele podia estar falando do milho. O milho é o seguinte, você planta uma semente, uma única semente no solo, cuida bem do solo, aduba, cuida daquela planta, te dá 2 espigas lotadas de milho. Então o que a gente precisa? Que a agricultura familiar tenha assistência técnica, crédito para colocar semente no chão, cuidar dela, fazer irrigação e ela vai ter comida. E vai começar a disponibilizar comida e às vezes vai chegar um preço mais barato para a população vai começar a ter mais acesso. Então esse programa de aquisição de alimentos, ele veio para demonstrar isso e o governador vai ampliar, o secretário Tiago Mendonça vai ampliar todo esse sistema, digamos assim, de PA. E outra, é do estado agora, é recurso financeiro do próprio estado, porque entendeu-se que essa agricultura familiar ela tem que ser desenvolvida. Inclusive para o grande agronegócio que está em volta às vezes. Você acha que esse seria o maior desafio hoje da secretaria? Porque assim, como a secretaria é relativamente nova, vocês retomaram isso, né? Isso, ela já existiu no passado, aí ela foi estagnada e agora ela voltou. Exatamente. Quais foram os principais desafios que vocês encontraram e qual que você acha que são os desafios para o próximo ano? Peraí, Dono, antes de você responder essa pergunta, eu só quero deixar claro aqui uma coisa, porque a nossa pauta hoje, a gente fala muito aqui, né, de política, de governo do estado, mas aqui é importante frisar, Dona, até para a turma que acompanha a gente, que o nosso posicionamento aqui ele é sempre técnico, sempre pautado no progresso, no desenvolvimento, na economia. Isso. Porque aquilo que for ruim, a gente também fala que é ruim, né? Porque às vezes vê a gente falando que acha que tá apoiando A, tá apoiando B, mas é só para deixar claro, gente. Coisa que é boa, a gente tem que incentivar e tem que impulsionar. Né? Exatamente. Era só para fazer esse parênteses aí. E a gente tá falando sobre isso. O que foi os desafios. Exatamente. E o que serão, né? E o que serão os próximos pro próximo ano. Porque ainda a gente fala assim, por exemplo, o próximo ano, 2022, a agricultura.
a gente vê um quadro otimista, porém com cautela, devido ao aumento dos insumos. Então, Sim, a gente está custo de falando produção. que o custo de produção vai aumentar. Então, aqui em Goiás, dentro da sua secretaria, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram nessa retomada dessa secretaria e para o próximo ano, como que você vê? Olha, desafio a gente teve muito, mas teve um desafio que foi, assim, fantástico. O desafio foi quando estourou a pandemia. Estourou a pandemia, tudo para. Mas como que a Ceasa ia parar? Não vou nem falar a Ceasa, que ela não parou um dia. Distribuição de alimentos. Mas a distribuição de alimentos via feira, como que Delivery, ela né? podia acontecer? Não, delivery não existia. Não Vamos existia, ser né? bem sincero. Verdade. Delivery de hortaliça, ela foi bombada depois da pandemia. Mas não existia. Então foi assim, um momento marcante pra gente. A gente começou a ir pra rua mesmo. Primeiro, que tinha que fazer uma portaria pra dizer como que essa feira ia funcionar. Todas as feiras do estado de Goiás. E a gente começou a ir pra rua e as pessoas não entendiam por que tinha que mudar. Tem que embalar os alimentos, tem que usar luva, tem que usar máscara. Uma barraca tem que estar distante da outra. Naquela Só que é o temperaturinha seguinte, de Goiânia, de 35 graus na sombra. Só que é o seguinte, as feiras geralmente são de manhã. Você não chega numa feira e fala pra chegar a barraca pra lá, não. Ou você tá na montagem ou você não tá. Exatamente. Ou ela acabou. Então era ir pra feira 1h30, 2 horas da manhã e tentar ir pro máximo de feiras Caramba. possíveis, reorganizar a feira. O que não foi um negócio simples. Mas esse foi um desafio muito grande. E o bom é que você entende disso, né, dona? Porque você já esteve Produtor atuante rural, né? nessa Vendendo a frente aí. Ceasa de madrugada. Esse foi o momento pandemia. Agora a Sim, gente está agora, saindo... momento macro, né? É. No mundo macro, a gente está vivendo um momento desafiador agora, que é justamente a competitividade. Percebeu-se, ficou mais claro o quanto o nosso agro ele é dependente do mercado externo, dependente do dólar. Nossa balança comercial, ela oscila assim, ó, é venda de produto ou é compra de adubo. É quase que isso. Acontece muito esse negócio. Boa. Então, assim, pensando no agro, né? Então, o que acontece? A gente percebeu que a competitividade do produtor está muito relacionada aos riscos que ele toma. E aos riscos, se eu sou dolarizado, isso não é um risco que a gente controla, é risco externo. Sim. Disponibilidade de adubos, se é crise política entre Rússia, Oriente Médio, China, Nossa senhora. estamos fora do negócio e a gente não sabe o que vai acontecer. Teve problema energético agora lá na Rússia, que não passou gás para a Europa. Você acha que isso não influencia o preço da ureia? Não, porque hoje tá baixa tudo petróleo? ligado. Hoje tá tudo ligado. Então, assim, esse desafio é muito grande. A gente está até com um programa agora, Programa Estadual de Bioinsumos, data de 14 de maio de 2021. É novinho, uma lei Novinho, acabou nova. de nascer. O governo do estado de Goiás foi o primeiro a lançar a lei estadual, veio a lei federal. Um mês depois a gente estava com a lei estadual lançada. É um trabalho que a gente não colhe em um mês, talvez nem um ano. Mas o que a secretaria está fazendo, o secretário da pasta, o Thiago Mendonça, está fazendo é o seguinte: juntar todas as entidades do agro e começar a pensar. Será que a gente não consegue ter um custo menor se a gente produzir biofertilizantes? Será que a gente não tem Até para sair também remineralizadores? dessa dependência. Exatamente. Porque são duas coisas. Além da sustentabilidade, que a gente tem que discutir, Exatamente. veio essa questão também de ser menos dependente desses Nossa, insumos que vêm demais. do exterior e também a questão do custo. Então, eu só vejo benefícios aí. Lara, é importante a gente destacar o seguinte. A Embrapa, ela é uma grande, um player muito grande na pesquisa e tudo. A Embrapa, ela tem hoje, só na Embrapa Arroz e Feijão aqui, pertinho da faculdade lá, 20 mil cepas de fungos e bactérias benéficos à agricultura que nem foram estudados ainda. Então, imagina a riqueza biológica que nós temos. E aí, nós começamos a conversar entre todos esses entes, e aí veio o Emater, FAPEG, o FG, todo mundo, a iniciativa privada, como a ProSoja, produtor de algodão, todo mundo juntou e falou, cara, o que a gente vai fazer com isso? E começou-se a verificar a questão dos bioinsumos. E já culmina com a pauta ambiental, o governo federal vindo forte falar de bioinsumos e começou a se organizar isso. Hoje nós estamos montando um mapa de sustentabilidade do agronegócio goiano. O que é isso? Quem está fazendo o quê? Uma parceria com a FAPEG, que é a Fundação de Pesquisa do Estado, vai implantar 13 biofábricas em 13 instituições de pesquisa diferentes. Para quê? Cada um pesquisa alguma coisa. Isso junta tudo no mapa. O IGA, Instituto Goiano de Agricultura, ligado à AGOP, produtor de algodão, de soja, eles vão pesquisar e vão produzir. Tem incentivo do Estado que já foi feito, já foi aportado por meio do FCO, por exemplo, Fundo Constitucional do Centro-Oeste, recursos em empresas que têm pauta de sustentabilidade. Então, é um conjunto de ações, e isso para não falar em biofertilizantes, eu estava falando de bioinsumos, porque nossos insumos são todos dolarizados, e nós temos
uma agricultura que ela foi desenhada, e eu acho que as pessoas às vezes batem e não sem mérito, porque é o seguinte, é uma agricultura que foi pensada na Revolução Verde, que supriu, ela alimentou o mundo. Teve um agrônomo norte-americano, chama Norman Bullard, ele ganhou um prêmio Nobel da Paz por ter ajudado a impactar isso. Só que agora mudou. Mudou a gente totalmente. tem condição de pesquisa e de produção, de ter uma produção realmente, produção rural sustentável. E aí nós estamos enxergando o seguinte, é possível, sim, produzir mais localmente, diminuir o custo, eu falo muito de custo de transação. Diminuir o custo de transação, diminuir as distâncias, ciclos curtos de comercialização. Será que a gente não consegue produzir mais perto de onde a gente tem? Será que eu tenho que mandar um navio que saiu da Europa para chegar aqui, chegar no porto e trazer o meu defensivo? Isso vai acontecer de uma hora para outra? Vai virar tudo no orgânico? Não, gente, não é bem assim. Mas isso já vem acontecendo. Mas isso é gradativo isso e já tem vem que E é uma fazer. saída. E se não começar, não avança. É uma saída. Além de todos os benefícios, é uma saída também para o produtor rural. Totalmente. Porque começa a se especializar mais. Não, isso aqui é um exemplo bobo, né, que a gente passou agora recentemente. Ficamos 103 dias com o mercado da China fechado na pecuária de corte. Né? Isso derrubou o preço da arroba aí em 40%. E quando a gente olha o nosso abate, Pedro, esse setor de inteligência que a gente criou é muito fácil de olhar. Você vai ver no abate, o abate foi só diminuindo. Por quê? Porque você perde venda, para de vender, para de abater. Ficando tão dependente de um comprador só da mesma coisa dos insumos, né? A gente fica muito dependente da adubação nitrogenada da China, que vem a maioria dos adubos nitrogenados, como ureia, por exemplo, e vários outros insumos, né? A gente pega o glifosato, por exemplo, hoje, Potássio. que a China... Potássio. A China é que é a detentora mundial praticamente de todo o sistema produtivo de glifosato no mundo. A gente viu o litro de glifosato sair de R$12 para R$80. Não, e é interessante que olha o quão vulnerável às vezes a gente fica na nossa agricultura, os nossos produtores ficam vulneráveis. Isso aconteceu principalmente por um problema energético da China. Né? Tava faltando energia, as fábricas estavam trabalhando em regime de... Termoelétrica e... De escala, e né? de escala, Uhum. aí começa a diminuir a produção. Diminuiu a produção, escassez de produto, Oferta e logicamente, demanda. oferta e demanda, sobe o preço. Então, assim, é uma vulnerabilidade muito grande. A gente tem que começar a produzir tecnologia própria, entender que a produção de alimentos, nós temos bons pesquisadores, bons produtores rurais, bons técnicos em campo, para poder produzir nossa própria alimento. A pandemia também veio para mostrar para a gente que a gente também, nossa dependência, essa comercialização toda interligada e dependente, é um mau negócio também. É bom para as vendas e tudo mais, mas quando a gente pensa em ser dependente de um mercado só, das vendas, de carne, aí fala assim, não, agora não vou comprar mais de você. Não que a gente seja totalmente dependente do mercado China, mas o mercado China Sim, hoje mas- é 50%. Mas isso E não só no interfere Brasil, demais. não só inteiro, né? Então isso interfere demais. Então a gente vê que a gente acaba ficando refém. E a gente precisa de outras soluções. Então eles estão passando por uma crise energética lá que afeta diretamente a produção Nosso brasileira. custo de produção. Exatamente. Então aí já é uma ótima oportunidade para se reinventar, né? Porque sempre no meio do caos é que saem as boas soluções. Sim. Não, o setor de energia, gente. Hoje, esse ano, foram analisadas as cartas... Assim, ó, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, como é que ele funciona? Que é o FCO. É o FCO. É um fundo que ele tem um recurso financeiro anual e ele é ofertado para produtores rurais, a parte rural, que tem rural empresarial, metade, metade. E aí é assim, ó, o banco ele controla até R$500 mil, acima de 500 mil tem um conselho que vota todas as cartas, mas para isso tem uma análise prévia da secretaria que analisa carta por carta, produtor por produtor, como que tá e tudo. Por quê? É subsidiado, então tem que ser bem visto. Existe uma preferência na hora de escolher esses produtores? Assim? Não, de forma nenhuma, existem critérios. Sim, Esses os critérios estão Quais são esses numa critérios? Geralmente, esse incentivo ele vai para qual produtor? Olha, qualquer tipo de produtor se enquadra dentro do FCO. A Certo. diferença é a seguinte, o tipo de taxa de juros que você vai ter, ela pode ser diferenciada. Por exemplo, isso é bom falar com vocês aqui, porque podem acessar aqui no estado de Goiás. Para silvicultura, produção de madeira, para produção de frutas, para gado de leite, isso tudo está dentro do ABC. O que significa ABC? Às vezes você teria uma taxa de juros de 6%, ela é 4,6% ao ano, então ela é mais baixa. O prazo de carência era de 1 ano, ele às vezes passa para 3, ou seja, aquele período que você vai começar a pagar seu financiamento. Por exemplo, fruta, você não planta fruta esse ano para começar a colher ano que vem e pagar, então na verdade vai prejudicar. Então você aumenta esse prazo de carência
Então, são modalidades de crédito rural dentro do FCO. E aí, se você está dentro do ABC, né, a condição é um pouco melhor, se você está dentro do desenvolvimento rural. Mas uma coisa que aconteceu foi fantástica. Começou-se a ter mais financiamentos para energia fotovoltaica. Olha aí, coisa boa. O campo precisa muito disso. Nós temos uma dificuldade energética, um desafio muito grande, e que todo mundo pode todo produtor rural pode se enquadrar nesse plano ABC, ter um prazo de pagamento mais alongado para fazer seu investimento em energia na propriedade. Aí a gente tem que torcer para o governo não inventar de querer tributar o sol, né? Porque eu já vi que tem um projeto de lei que para quem for produzir a própria energia vai ter que pagar uma taxinha, né? Ô, gente, eu não duvido nada. Discussão grande, mas assim, a minha visão... Você viu isso aí também ou não? Vi. Eu tenho uma visão, assim, isso é uma visão muito particular, mas nós temos que entender que a dificuldade do país, a energia do país, não do mundo, a gente acabou de falar de China, nós precisamos urgentemente ter uma matriz energética mais sustentável. Não adianta dizer que é hidrelétrica. Hidrelétrica é bom, eu acho que ela foi boa, mas hoje nós temos outras alternativas, como a própria energia solar, que não gera impacto ambiental ou minimamente energia eólica gera também, a gente tem... que o Brasil também é muito favorecido nesse sentido. Porque, gente, vocês já perceberam dentro da casa de vocês? Não, aqui, onde que a gente está? Cheio de câmera, cheio de luz... Não tem jeito mais de viver sem energia. E tudo que a gente compra consome cada dia mais energia. A casa nossa apagou, acabou. Você não faz mais nada. Parece que você não consegue nem dormir. Não sobe nem o elevador pro prédio. Não vai nem pra casa. Então tem um desafio energético muito grande no agro, na cidade, que tem que ser debatido, tem que realmente fazer a crítica. Porque, cara, será que esse desafio a gente não consegue transpor ele? E preocupar com incremento de tecnologia, às vezes, colocar tecnologia no campo. Até tem um deputado, Zé Mário, ele fala muito o seguinte, deputado federal, aquele produtor que está lá atrás do morro, e atrás do morro mesmo, gente, ele está lá atrás, às vezes ele não tem conexão, você fala assim, é só baixar o aplicativo, né? Tá? Falar isso aqui em Goiânia é lindo. Sim. Só baixa o aplicativo aí. Fala isso pra alguém de 86 anos que tá lá todo dia na enxada, a 100 km do centro urbano. A 100 km de qualquer coisa. Então, assim, gente, a gente tem muito desafio ainda. E energia é um desafio que a gente precisa transpor. Deus quiser, o modelo que a gente entende como fornecedores de energia, né, os modelos que nós temos, a gente já está vendo que não está sendo mais sustentado, né? Não é suficiente para a gente, né? Tanto as hidrelétricas, que é a principal fonte de energia aqui do Brasil, mas a gente, quando fala de energia também, a gente tem que falar da energia fóssil, que também o petróleo, eu acho que está com os dias acabados. Foi tema né? da COP26, né? Agora, inclusive, exatamente. Para diminuir exatamente o uso de combustíveis fósseis. Sabe que me preocupa um pouco, gente, isso? Porque é o seguinte... a Europa, vários países até 2025 não produz mais carros a combustão. Beleza, bacana demais. Só que eu não vejo as discussões na mesma velocidade da mudança da matriz energética. Exatamente. Eu não consigo entender. Não faz sentido. Porque é o seguinte, a hora que você a sai rocha, do problema a gente vai para outro. termoelétrica, certo? Sim. A rocha, vamos queimar óleo diesel para poder fazer produção de energia. Então, assim, eu não sei se a gente está na mesma velocidade de discussão da matriz energética quando a gente está indo para a energia. Então, assim, tem que haver uma discussão muito maior. Eu acredito muito, particularmente, na energia fotovoltaica, porque, cara, aqui no estado de Goiás, então, luz, né? sol todo dia. O ano inteiro. Aqui seria perfeito. Então, e é pauta já, o governo do estado, a gente... Enquanto o governo incentiva isso, tem o Fundec, que é o Fundo de Equalização, presidido pelo secretário César lá, a gente tentando o tempo inteiro colocar alguma linha de financiamento, de crédito, que influencia a pessoa a colocar. E eu vou te falar, já tive em reuniões que falam, se o Brasil crescer 10% ao ano que vem não tem energia. Fato. A gente tem que resolver isso. Tanto que isso é sério, né? Não tem energia, não tem estrada. Não, a gente precisa resolver esses pontos que são pontos de competitividade, cara. Eu li, cara, não foi uma reportagem, acho que foi na Money Times, falando que o Brasil, ele, na verdade, ele é uma fazenda grande. Que ela ainda precisa de várias benfeitorias de infraestrutura até que ela chegue num ponto, né? Hoje nós temos, graças a Deus, os produtores são os mais empreendedores, os mais resilientes, que da porteira para dentro não existe produtor rural no mundo igual o produtor brasileiro. Realmente, o produtor rural brasileiro aqui, ele tira leite de pedra. Sim. Né? Ele faz acontecer, ele passa por cima, ele junta com o outro, ele consegue entregar o produto. Enfim, realmente tem que tirar o chapéu para o produtor rural brasileiro. Mas, Donovan, essa prosa aqui, nossa técnica aqui é muito boa, mas a gente gosta aqui de trazer o lado humano também da pessoa que está por trás do superintendente, que está por trás do técnico, que está por trás de quem vem aqui conversar com a gente. Eu queria que você falasse também assim, um pouco da sua trajetória. Como é que você se aventurou nesse mundo aí da política, né? Como é que você entrou no seu cargo público? Enfim, queria que você contasse para a gente até o Donovan daqui hoje.
O tempo ele não é muito grande, não, mas as coisas foram várias coisas, né, Pedro? Ali, me formei na UFG em 2014, engenheiro agrônomo. Fui trabalhar, meu sonho era trabalhar no multinacional de semente, consegui. Como deu tudo 99% certo. dos agrônomos. 99% dos agrônomos quer trabalhar no multinacional. O seu kit, o kit agrônomo, né? Kit besta. O kit besta, kit bobo lá, que você tem o carro para andar, o celular, o notebook, o salário não pode reclamar, não. Meu Deus. Aí, tipo, eu trabalhei 2 anos, eu fiquei em Cristalina, que também é um lugar fantástico de produção no estado de Goiás, assim, produz tudo, Mais irrigado, tudo né? que você imaginar. Talvez um dos mais irrigados da América Latina. Se não aumentou, são 170 mil hectares irrigados só em Cristalina. Quiçá do mundo. O trem lá é bacana. É bruto. O sistema lá é bruto. E aí de lá eu passei num processo seletivo, que não é tão comum assim abrir processo seletivo para essas vagas, mas eu fui para a Ambev, cervejeira, gente. Eu também tinha muita vontade de trabalhar lá. Eu falava, cara, será que agrônomo pode trabalhar numa cervejaria? Mas foi, assim, talvez uma das maiores escolas que eu já tive. Todo mundo que trabalha parece que se reconhece. Já fui ambeviano. O sistema de gestão, o sistema de controle, como que aquilo ali funciona. Nossa, é a maior do mundo, né? É um negócio assim... Diferenciado. Sim, só que você trabalha menos de 15 grande horas por dia, você tá oportunidade. fora. É mais ou menos esse rolê. Eu no governo tá muito diferente, não. Mas a gente tem que trabalhar muito, que o chefe cobra em cima. Inclusive, foi por conta desse contato que você tinha com a Ambev que você conseguiu desenvolver o projeto da Esmera de Goiás, né? Eu ajudo no projeto, Pedro. A gente tem que dar mérito muito grande ao secretário César Moura, que é o secretário da Retomada, o governador, que fizeram esse contato com a cervejaria. E esse projeto já existia no Nordeste goiano e aí trouxe para cá. A gente só ajuda a conduzir aí tudo, mas tem que dar mérito aí ao governador, porque isso pense bem, é muito mais fácil eu dar acesso ao mercado e dar a condição de produção e a pessoa vender do que eu ficar dando no assistencialismo. Então é muito melhor para o desenvolvimento da população. Então, para mim, o governador fez uma Ensinou a jogada de pescar, né? mestre. Ensinou a pescar. Sim. Então foi muito bom. O que aconteceu? O que aconteceu nesse meio tempo? Aí eu fui para a Ambev, lá eu fiquei 1 ano. E assim, realmente eu quis sair. Eu queria fazer meu mestrado, saí para fazer meu mestrado na UFG, fiz o mestrado em agronegócio, professora Sônia, minha orientadora. Concluiu, defendeu? Concluí, defendi, deu tudo certo. E nesse tempo aí trabalhei muito custo de transação, essas questões, o que foi muito interessante para a minha visão de mundo, visão de carreira e tudo. E depois passou um tempo aí, entrei na FAEG Jovem, que era um pessoal jovem ali, e a gente trabalhando bastante, desenvolvimento, agroindústria, tudo. Nesse meio tempo, surgiu uma oportunidade meio que do nada. Só disseram para mim assim, foi até o deputado Zé Mário, falou assim, você não tem vontade de se candidatar? Não, eu falei, cara, eu nunca pensei nisso, para falar a verdade. Só que a gente parecia política, mas não era. Eu participei do centro acadêmico, do DCE, mas era muito mais gestão, A vida inteira, Pedro? Mas isso é política. Hein, Lara, a vida inteira, né? O Donovan falou, né? Da melhor do Brasil, o FG, a gente se conhece lá desde os tempos da graduação. Lara, ele sempre foi envolvido com o centro acadêmico, ele sempre era o cara que organizava, era sempre o cara que estava na frente e que comandava assim, os relacionamentos, a política dentro da faculdade. Não, isso aí era isso fato. é tão interessante que até eu, quando me formei também, eu lembro do presidente do centro acadêmico da minha faculdade, ele é político também hoje. Falei, não tem como, comece aí, é uma vocação. Mas sabe o que é interessante? Nesse começo aí, o intuito era sempre poder melhorar o ambiente, fazer as festas que a gente precisava, né? Naquele momento era a condição sine qua non para a existência ali do Condição do sine meio. qua non. Esse podcast hoje tá muito diferente. intelectual, tá demais. O mais intelectual de todos. Mas era a condição pra gente. Só que assim, cara, a gente precisava de um lugar para estudar mais, para poder jogar um videogame. O negócio era integração. Tomar um As tereré. pessoas estavam lá tomar um tereré, ouvir um cantor tocar uma viola para nós. Só que isso gerava uma integração ali, que isso melhora no mercado, melhora a disposição das pessoas. Então isso influenciou também grupos de estudo que foram criados depois. A gente conseguiu criar grupos de Vários. estudo da universidade. Nesse tempo também. Então, só que assim, veio de lá. Só que a visão não era política, era de conseguir melhorias o tempo inteiro. E depois eu me candidatei. Como vocês sabem, não fui eleito, mas foi uma experiência, assim, magnífica. Você se candidatou a deputado estadual. Deputado estadual. De cara, não sabia nem como que era. Mas eu tinha algumas propostas e tudo, né? Mas na anota minha aí, ó, cabeça. aqui, ó, dá um close aqui, Júlio, em mim aqui, ó. 2034, Donovan, presidente do Brasil. Anota aí. Eu já Ó. vou poder falar que eu entrevistei o presidente do Brasil, viu? Ó, que os anjos falem amém. Se a gente tiver condição. Não, mas deixa eu te falar, você botou a data, você marcou, filho, chega. Não tem conversa. E trabalhando Isso aí é fato. direitinho. Mas nesse tempo, aí pra você ver,
Cara, a gente colocou, e eu sou muito grato a Deus, grato às pessoas que estiveram no meio do caminho. Não fui eleito, eu tive quase 3 mil votos aí, em 137 municípios goianos. Caramba! Cara, agradeço demais todo mundo que acreditou São no mesmo 247? 246. 246. Mas hoje, cara, a oportunidade que eu tô tendo, assim, que E nesse Deus momento deu... que você realmente decidiu, falou assim, não sai mais daqui, aqui que eu quero ficar e é onde eu vou trabalhar. Foi quando você teve essa experiência. Mas nem foi. Sabe por quê? Porque é uma questão de propósito, não é questão de trabalhar Sim. com política ou... Não. Eu vejo um empresário, um dono de propriedade, fazenda, que tem 50 pessoas que trabalham com ele cumpre muito bem a função social. Então, cada um ajuda de um jeito. Então, assim, me candidatei, não deu certo, bom, bola pra frente, voltar pro mercado de trabalho, ver o que a gente vai fazer, e eu fui convidado por quem tinha acabado de assumir a secretaria, o secretário Antônio Carlos, para uma conversa. Eu falei, eu tinha essas propostas aqui, eu pensava que eu queria que o Estado fosse assim, assim, assado. Ele falou, não, vem cá. E a gente começou a trabalhar junto, para mim também, um líder assim extremo, hoje assumiu a superintendência do Sebrae, Goiás. Inclusive, era um cara bom da gente trazer aqui pra entrevistar, hein? Cara fantástico, excelente. Será que ele toparia? Ah, topa sim, ele é um cara muito bom. O E convite de área, já tá é um aí. agrônomo também. E ele... Então, eu aprendi muito e venho aprendendo ao longo desse tempo. E graças a Deus, cara, eu acho que a gente, na Secretaria de Agricultura, enquanto governo do Estado, eu acho que a gente já fez coisa que a gente nem imaginava na campanha ainda. Então, graças a Deus, está chegando em muita gente. Se eu for falar aqui, cara, tem internet satelital, chegou em 11 assentamentos. Aí você fala, tá, é um ponto de internet com Wi-Fi. Tudo bem, tem lugar que está a 70 km de distância. Essa pessoa pode ir lá pagar uma conta ali na sede do assentamento dela. E a gente já está trabalhando com a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação para colocar mais 59 pontos. Olha aí. Nós temos 420 assentamentos rurais, gente, hoje, no estado de Goiás. É muita coisa Sim. que tem que ser atendida. Aí, PA, Programa de Aquisição de Alimentos, são 823 famílias sendo atendidas. Então, tem fomento produtivo rural, que a Emater conduz muito bem. Então, nós temos vários programas que, cara, que assim, eu sou grato. Para mim, hoje, gente, eu digo o seguinte, está pago até hoje. Está fazendo sentido até hoje. Quando faz sentido, a gente vai tocando. Próximos passos, não sei. Deus vai trilhar o caminho da gente, as pessoas que vão passar na nossa frente. Sou empresário, a gente... não participo da gestão hoje por causa do cargo público, mas temos amigos em comum, eu e o Pedro, onde eu sou sócio de uma startup, na verdade mais de uma startup, a gente vai mexendo ligado no agro, tudo. Hoje também estou como diretor da Associação de Jovens Empresários e Empreendedores de Goiânia, e a gente vai tentando ajudar a gente. Porque o que eu acredito é o seguinte, quanto mais gente você ajuda... É meio egoísta, né, as coisas. Quanto mais gente você ajuda, menos chance de você ficar na pior. Então, você tem que estar no meio de gente boa. Esse é network, então, chama se network. Se todo mundo estiver bem, tá excelente. Aham. E, às vezes, acho que até que não tá perto da gente, mas a gente teve uma condição, um privilégio de estudar, privilégio de conhecer pessoas, privilégio de fazer pontes, que a gente tem que ajudar, às vezes, quem não teve esse privilégio. Eu estava dentro de um assentamento rural ontem, que a gente capacitou 207 pessoas, cara. Você vê o brilho no olho das pessoas que aprendeu, Pedro, que se você pode cortar a rama de mandioca em tamanhos iguais e não precisa plantar tão junto, tem um espaçamento correto. E aí, Coisa simples, o né? trabalho é o mesmo, mas a produção vai aumentar 30%, 40%. Você mais dinheiro no bolso, Isso é renda. gratificante. Então, assim... Passar esse tipo de conhecimento. Então, na verdade, assim, é aqui que eu quero ficar, é no lugar que a gente conseguir ajudar o máximo de gente possível. O Pedro brinca muito aí, esses negócios acho que são... a gente sempre brincava esse negócio, ser presidente do Brasil talvez é o ponto mais alto que se pode chegar. Como agrônomo, eu acho que é ministro da Agricultura, né, Pedro? Pensar em agronomia. Em termos de cargo político, sim, né? Mas talvez o presidente do Brasil tenha um emblema, seja emblemático, né? É porque o sonho, na verdade, é que muita gente quisesse ser presidente do Brasil. Se a gente tivesse muita gente querendo ser, talvez a gente não ficasse tão polarizado. Na verdade, a gente não tivesse tão poucas... A gente tem um opções. estigma, né? Porque a nossa política, de fato... A gente tem uma trajetória que tem... Eu acho que tem muitas pessoas boas. Na verdade, acho que a maioria é boa. Mas a gente tem aquele 1% ali que acaba trazendo a imagem pejorativa do político. Sim. Né? E aí o brasileiro meio que tem uma aversão em falar de política. Mas e isso está errado. Às vezes acaba, esse 1% também, às vezes, acaba dominando as pautas e trazendo... Porque eu falo assim, geralmente as pessoas de bem, ela prefere se calar a ter que entrar no embate. Só que se calar tem um custo muito grande. Exato, E é o que isso. está acontecendo com a gente hoje, politicamente, no Brasil. Sim, e por vários pontos. Não vou falar de A ou de B, não está acontecendo com a gente só hoje, não. Já tem alguns anos que a gente está sofrendo. A distribuição talvez não seja tão... Eu vou falar tão equânime, não seja tão igualitária, porque a distribuição de renda, gente...
é um problema. Nós precisamos distribuir melhor a renda no país inteiro. Para quê? Para ter acesso à comida. Eu ouvi um negócio interessante, gente. É o seguinte, primeiro você pensa, depois você pensa. Exatamente. Se você não tem comida no bucho, Se o bucho não tá cheio... você não consegue pensar. Então, é uma missão do agro, é uma missão da agropecuária colocar comida na mesa do brasileiro. Mas não é só produzir, não, é fazer chegar. E isso depende de muita coisa, como eu falei no começo. Então, a missão, gente, eu imagino que seja essa. É ter cada dia gente melhor, cada um fazendo sua parte, que seja na política, que seja em setor empresarial, mas que a gente tem que ter competitividade. E se a distribuição de recursos for melhor, gastar com os pontos certos. Eu estava vendo um relatório, não sei se foi do TCU, cara, ou do TCE, boa parte dos projetos do país não terminam. Não termina. Você começa um projeto em 2005 e você está em 2020 ele não foi. Um Porque projeto em 2009 muda, não às vezes foi. muda o presidente, ou muda, né, Sim, o e líder. aí não Não tem pode, interesse em continuar, porque não foi eu que fiz, e se der Exatamente, certo... aí o outro vai levar o Bioinsumo. mérito. Bioinsumo nós estamos discutindo o tempo inteiro. O secretário de Agricultura, Tiago Mendonça, ele fala isso, é taxativo. Ele falou, gente, isso aqui é um projeto de Estado. Exatamente. Independente de quem esteja aqui na secretaria. Ele fala, independente de quem esteja aqui na secretaria, se eu votar, se o dono vai estar, se o Renato. É pro Estado. É pro Estado. Por isso que a gente está chamando as instituições. Tem Porque uma as lei... instituições, elas são além do tempo. Tem uma lei, né, Donovan? Acho que você pode até falar melhor que isso, mas que nenhum político pode se apropriar de um lançamento, por exemplo, de uma obra de saneamento básico. Por quê? Porque é um negócio que é básico, é necessário. Então, assim, muitas vezes o Brasil tem situações sérias de saneamento básico, porque muitos políticos não podem divulgar, assim, foi eu que viabilizei o saneamento do setor tal, porque justamente por causa disso. Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente ter essa pegada que você tem de propósito, de querer mudar de fato e que tenha mais gente querendo ser presidente do Brasil. Tem gente, exatamente, que dê briga, né? Tem que dar briga pra ser, porque a gente vê muito poucas pessoas com essa vontade de mudar. Eu não falo nem só de presidente. Eu rodo o estado inteiro. Tem pessoa boa pra assumir prefeitura, pra assumir cargo de vereador. Eu falo aqui, ó, eu peço até licença pra fazer a propaganda. Inaê, uma menina, acho que ela tem 20 anos. Vereadora lá de Pirinópolis. Gente, se vocês verem aquela menina defender o bem público e o patrimônio, fazendo propaganda política, fala pro próprio Zé Mário. O Zé Mário defendendo bioinsumos. São pautas transversais que você vai colher a longo prazo, cara, que faz sentido. Então a gente precisa de muita gente. São 513 deputados, gente, federais. Tem espaço para muita gente lá dentro. Não tem que ser os mesmos toda vez. Mas aí se a gente for... Eu acho até que se a gente for discutir política, é difícil, porque assim, os problemas eles estão assim, muito emaranhados, enraizados. Então é uma mudança... Toma lá da cara. Geral, né? Então assim, se a gente for discutir ponto tem que focar em resolver os problemas, né? Exatamente. Pronto. Tem que pensar em energia, estrada, insumo. E você falou, tem uma coisa interessante. Quando a gente sentou aqui, você até mostrou um catálogo, né? Falando que vocês estão com um programa de levar o desenvolvimento para o norte e para o nordeste goiano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. Se já aconteceu, se é só um projeto, ou se vocês já implementaram alguma coisa no que diz respeito ao desenvolvimento. Sim, olha, o estado de Goiás, se você olhar a porção sul do estado, ela se desenvolveu muito mais. Sim. Até porque, se você for pensar no Brasil, a região sul se desenvolveu mais de porque maneira tinha europeu geral. ali, chegando no Rio Grande do Sul, no Paraná, e depois eles começaram a subir. Então, a região sul de quase todos os estados é mais desenvolvida por um movimento. Só que a gente percebe isso aconteceu no estado de Goiás. Então, o desenvolvimento ele ficou mais na porção sul. Se eu for pegar, hoje nós temos cerca de 14 milhões de toneladas de capacidade estática. O que é isso? É silos para guardar, armazenar a soja no estado. 85% está do meio para baixo. Tudo embaixo. Então, assim, se você olhar a estrada, muito mais do meio para baixo. Capacidade energética, do meio para baixo. Então, qual que é a visão desse governo? Cara, nós precisamos da condição para lá em cima desenvolver também. E o secretário encomendou um estudo para a gerência de inteligência de mercado, junto com o IFAG, lá do sistema FAEG Senar e tudo. Falou, gente, o que a gente tem lá em cima? O que tem em cima do estado que a gente pode... que o governo não faz nada, ele catalisa. Está crescendo, vamos catalisar, acelerar a velocidade que o negócio vai acontecer. E o que a gente percebeu é que, fazendo cruzamento de dados, o que está em pastagem, Pedro, que seria possível se instalar de soja. Fizemos um estudo para a soja, porque tem diversas cadeias produtivas. Se eu pegar só soja e fazer um estudo, relevo, chuva, tipo de solo, eu consigo colocar soja em quantos hectares? Poxa, 4 milhões e 600 hectares. Sabe quanto que a gente planta hoje no estado de Goiás?
quase 4 milhões inteiro. Então, a gente consegue dobrar a capacidade. a capacidade. Agora, vai tudo virar soja? Não, esse é um estudo para entender. Se vai soja, vai fruta. Vocês sabiam que hoje no Ceasa, a nossa Ceasa, ela tem muita fruta que vem de fora, a gente nem supre toda a necessidade de fruta que tem aqui dentro do estado. Imagina como que a gente pode exportar. Nossa Qualidade Senhora. que a gente tem no nosso melão, melancia, produção de banana, jabuticaba. A gente tem muita coisa aqui no estado de Goiás, mamão. Então, assim, o que a gente fez foi mostrar que existe uma possibilidade de aumentar os investimentos, só que para isso nós precisamos estar lá. Até no folder que eu trouxe, a Goinfra hoje trabalhando para melhorar as condições das rodovias, trabalho com o governo federal, ferrovia, vai acontecer a leste-oeste, a norte-sul, tem que acontecer para aumentar o escoamento, melhorar a condição, trabalhando com a cadeia de silvicultura, será que lá no norte e nordeste é bom de investir? Trabalhando no FCO, colocando isso dentro da cadeia do ABC para aumentar a prazo de pagamento, para as pessoas investirem mais. E agora, ano que vem, a gente vai fazer algumas rodadas lá no norte, com empresários do norte, lideranças do norte goiano, porque isso foi discutido numa Câmara, num conselho. E agora discutir em loco isso, pra gente falar, olha... Para tirar isso do papel, para que isso se e torne sai uma do estigma. realidade. E assim, nós tivemos empresários muito grandes, não vou nem citar quais, mas eles disseram o seguinte, eu tô fazendo um aporte de 300 milhões de reais naquela região, o outro, é 320, o outro, eu coloquei 70. Então assim, tem possibilidade, tem gente, tem terra boa, tem muito produtor rural e tem dinheiro. Ó, a gente conversou com o presidente do Banco do Brasil, o Fausto, ele falando o quanto de dinheiro que tem, que é outra pauta, baseado em ESG, ASG ou ESG, né? Então é o seguinte, se você for sustentável, conseguir comprovar isso com certificações, com compliance mesmo, tem dinheiro. Então, o que a gente está fazendo? Tentando trazer esses players, pegar os players que já existem lá e melhorar a oferta de crédito, conversando com a Enel para melhorar a oferta de energia, incentivando outras fontes de energia. O governo está trabalhando para melhorar a malha rodoviária, malha ferroviária. Aí sim, tem competitividade, o negócio vai. E aí, como o agro só vem crescendo, né, ajuda também, dá aquele gás que os produtores vão crescendo, vão tomando mais risco e o negócio vai andando. Show de bola. Pois é, bom demais. Não, eu tô impressionada. O que eu falei, quando a gente sentou aqui, eu falei, você é novo demais. Eu até falei, quantos anos você tem? Tem um cabelo branco nascendo aqui em algum lugar, mas é porque o primeiro filho já foi, o segundo tá chegando. Mas é porque ele andou um pouco em estado de chão, viu, Lara? Pois é. Mentira, ele andou demais, assim, você tá vendo. Impressionado com o seu conhecimento, com o seu nível de conhecimento, de interesse, de estar trazendo, e principalmente, que eu acho que é o principal, que é o que a gente menos vê hoje, que quando a gente fala em meio político, a gente sempre escuta assim, para mim, né? E devia ser o contrário. Então, eu vejo assim, o seu interesse, eu vejo essa sua chama acesa. Eu espero que você não se perca no seu caminhar aí político, e continue com o seu propósito mesmo, realmente, que eu vejo que é muito bem consolidado isso, na sua essência. E a parte política, a gente fala, a política ela pode ser vista só enquanto política pública, né? Ou eleito ou não eleitos, tem que estar fazendo política pública de qualidade. E isso hoje, graças a Deus, a gente tem um corpo de secretários, sou muito grato por isso, o secretário Thiago Mendonça é um corpo muito técnico. Então, assim, tem que fazer política pública acontecer. Então, isso é muito bom estar nesse meio hoje, eu sou muito grato. Mas é bom que você tenha outra mentalidade, sua mentalidade é diferente, viu? Mas porque ele tem o sobrenome Maia. Você já revelou, ainda então, fez qual o que é o FG, segredo? Ainda fez o FG. Exatamente. É um monte de coisa que vai ligando, entendeu? Exatamente, é diferente. Ô, Dono, cara, queria agradecer seu tempo aí, que eu sei que sua agenda é super lotada, né? De você ter parado essa tarde para vir aqui conversar com a gente. Eu tenho certeza que esse episódio, as pessoas que verem ou que ouvirem vão sair daqui com uma mentalidade diferente sobre o aspecto político, sobre o aspecto do que é ter um cargo público igual a você, né? Como a Lara bem disse, dá para ver de fato que está na sua essência, e por isso que eu fiz questão de trazer você nessa bancada aqui. Agradeço vocês, como eu falei, comunicadores do agro, aí é importante mais comunicar o agro, agradeço os elogios, acho que sou merecedor de todos, não, acho que tem muita coisa que tem que ser dever nosso enquanto cidadão, enquanto gestor público, porque assim, se a gente se doa tanto quando a gente está numa empresa privada, porque o chefe está cobrando, imagina que o pagador de imposto, eles são muitos, então a responsabilidade ainda tem que ser maior, o comprometimento tem que ser maior,
E eu agradeço você estar aqui hoje, em nome do secretário, em nome do governo do estado de Goiás. Como você falou, trabalho hoje, estou num cargo de gestão pública no governo do estado hoje para poder servir a população, aumentar a competitividade e a gente melhorar esse nosso agro a cada dia aí. Levando o nome da nossa UFG, nosso nome Maia, né, Pedro? Sempre. E eu espero entrevistá-lo enquanto presidente daqui uns dias. Amém. Já pensou a gente falar que a gente entrevistou Né? o presidente? Falei, Não. lembra aquela vez? Lembra? É. Aí vai trabalhar mesmo, hein? Nossa Senhora! Aí sim, mas olha, bom demais você ter aceito o nosso convite, foi muito bom, acho bastante esclarecedor, foi um papo diferente e como bem o Pedro colocou, sem viés político, gente, a gente está aqui discutindo sobre melhorias e conversando com uma pessoa que está realmente interessado em ver a mudança, em acrescentar e trazer desenvolvimento. Então, ó, foi bom demais, obrigada mesmo. Obrigado, E para você que está aí em casa, no carro, não sei se você está nos vendo ou nos escutando, eu quero te lembrar uma coisa que a gente esqueceu de falar do nosso canal de cortes. Canal de corte que tá bombando já. Que tá bombando. Então, se você quiser dar uma olhadinha a respeito de diversos assuntos, ou escutou lá 1 minutinho, 2 minutinhos, falou assim, opa, eu acho que eu vou lá para o YouTube ver esse episódio aí na íntegra. Então, você já está sabendo que nós temos o nosso canal de cortes e temos também o TikTok, não temos? Isso, agora tem o TikTok também, o Tá TikTok aí. enjoado. Tá. Hoje em dia tem que ter tudo isso aí. Vocês vão filho. ter que ver a gente em todos os lugares, 24 viu, gente? horas. É isso aí. Então, muito obrigado você que acompanhou aqui o nosso episódio até o final. Se assistiu até aqui, eu tenho certeza que você já se inscreveu no canal, não preciso nem falar de novo, né? Já deixa seu like e comenta aqui embaixo, ó, qual assunto você quer que a gente fala e também se você quer fazer alguma pergunta pro Donovan, deixa aqui que eu mando para ele, pode deixar comigo. Combinadíssimo. Eu quero saber qual que é o seu contato e seu contato O também. arroba. O arroba. Meu nome é meio diferente, Donalvan. Arroba Então, Donovan. como é que é, Pedro? Coloca aí, Donalvan. Donalvan. Só vai ter eu lá no Instagram. Esse nome é meio diferente, né? Exclusivo. Eu falo que filho de pai pobre é difícil. Coloca o nome esquisito no filho. O dia que eu conheci exclusivo. ele, eu achei que era foi dono da van, não, é Dono da Donovan. van. Ô, gente. Mas eu tenho que agradecer meu pai, tá vendo? As pessoas me acham. É mais fácil. Rapaz, assim. respeito. Depois que aprende, já era. Respeito o Goianápolis, que ali que tem história. Respeito do Goianápolis, lá do Tomate, do Leozinho. É Leozinho não, Eterno Emival, né? Mival, eterno. E o seu, Pedro? Qual que é o seu arroba? O meu é @por Pedro Maia, pode seguir lá. E o seu, Lara? O meu é @larabrito.real. Tô te esperando lá também, viu, gente? Obrigada pela presença de todos que ficaram aqui com a gente até o momento. Um beijo, Tchau. pessoal. Tchau. Tchau, tchau.